Olha, eu vou ser brutalmente honesto com você, eu nunca imaginei que algum dia da minha vida eu ia fazer um vídeo sobre o Akira. E sim, eu me refiro àquele anime, ou filme de anime, lançado por Katsuhiro Otomo, lá no ano de 1988. Mas só do meu jeito de falar você já vê que eu não sou um analista de animes, eu gosto de falar sobre coisas aleatórias da internet. E sim, tem uma coisa aleatória envolvendo Akira, que no caso é um jogo que foi lançado para o Commodore Amiga, sendo mais específico o Amiga CD32, e é ele que realmente interessa. Mas pra gente não ficar perdido aqui no pagode, é óbvio que eu vou passar bem por cima da história do anime, ou do filme, tanto faz. Só pra gente não ficar perdido no pagode, então eu não vou querer ficar enrolando muito nessa parte não. Como eu disse anteriormente, o filme Akira foi lançado no ano de 1988, mas a história se passa no longínquo ano de 2019, sim, há quase 10 anos atrás. E ali nós acompanhamos a história de dois personagens, que é o Shotaro Kaneda, e ele é um líder de uma gangue de motociclistas. E o outro personagem que também acompanhamos é o Tetsuo Oshima, que ele tem poderes telecinéticos e acabou desenvolvendo eles da pior forma possível. Eu não vou dar spoiler do filme, nem nada. Primeiro, novamente, eu não quero analisar animes, e eu não vou falar muita coisa sobre esse filme, porque se você tiver interesse, você assiste. Particularmente, não é muito a minha praia. Então, com esse resumo bem resumido, eu quero falar do que realmente importa, que no caso seria o jogo. E o jogo do Akira foi lançado no ano de 1994, e quem fez esse jogo foi a empresa International Computer Entertainment, que eu espero ter falado corretamente. E também, como eu falei no começo do vídeo, foi lançado para o Amiga CD32. Só que teve um porém, embora o anime tenha feito sucesso no mundo inteiro, o jogo só foi lançado na Europa. Porém, contudo, todavia, a recepção foi bastante negativa. E segundo a mídia especializada da época, os gráficos eram medíocres, a trilha sonora era horrível, em alguns casos inexistente, e a jogabilidade era frustrante. E pra quem não entendeu, seria algo difícil, mas aquele difícil artificial. E não é que nem Mega Man, onde você morre várias vezes e acaba aprendendo como jogar. Pelo menos é o que fala, eu vou querer ver isso daí mais tarde. E o mais engraçado disso tudo, que se não fosse o fiasco desse jogo aqui, iria sair uma versão para o Game Boy, aquele portátilzinho lá da Nintendo, sabe? Mas, como eu sou um bicho curioso e também tenho um pouco de falta de amor próprio, eu vou querer testar esse jogo, pra ver como é que é. E eu vou fazer do mesmo esquema que eu fiz do Dump Dog, tá? Eu vou só gravar uma gameplay por cima e eu vou narrar por cima pra não ter corte de linha de raciocínio. Porque pelo que falaram, esse jogo é difícil pra caramba, então ia ter muito corte de raciocínio, que é uma coisa que eu sei que vocês não gostam e realmente é um porre de ver. Então, sem mais delongas, vamos testar aqui e eu vou falar como é que foi a minha experiência. Estamos agora na máquina de testes e calma, não vou ficar cortando minha linha de raciocínio, isso daqui é uma gameplay gravada, e aí eu vou comentando como é que foi a minha experiência, conforme aqui a gente vai avançando no jogo, e você vai entender essa entonação já já. E embora esse jogo tenha sido feito para o CD32, o Commodore Amiga, ele ainda assim tem bastante loading, assim como os jogos de CD tradicional, mas sei lá, eu achei um pouco demais mesmo do jogo sendo bem simples. E olha, eu vou ser brutalmente honesto, nessa parte aqui do cenário da motocicleta, parece que eu não tô jogando direito, parece que eu sou, sei lá, um burro jogando esse jogo, mas não, é realmente complicado dirigir essa moto, pra dizer no mínimo. E uma das coisas também que eu preciso avisar você é que quando você vai pegar essa rampa pra pegar impulso e chegar numa outra parte, tem um item pra você pegar a velocidade, e é da mesma cor dos efeitos do cenário. Então, ou seja, você acaba passando desapercebido disso daí, entendeu? E eu também vou ficar quieto propositalmente um pouquinho pra você observar a trilha sonora desse jogo. Você viu? Você viu como é que a música é incrível? Pois é, ela não existe. Eu não sei se é um problema do CD32 aqui que eu tenho, ou se de repente o jogo não tem música e no fim os analistas da época passaram a perna, né? Porque, pelo amor de Deus, o jogo em nenhum momento tem música. Então assim, pra mim, quando eu jogava isso daí, e sim, parece que eu tô repetindo o mesmo vídeo várias vezes em loop pra tentar render, mas não, é realmente complicado passar dessa parte. É realmente muito complicado jogar esse jogo. É que assim, quando eu tô jogando um jogo 2D, eu gosto de ouvir alguma música, nem que seja pra ambientação. Por quê? Porque dá um charme a mais pro jogo. Tem alguns jogos que não precisa ter música, porque não faz sentido, tipo um jogo que é focado na história e tal, mas agora quando o jogo é 2D, ainda principalmente quando o jogo já não tem já uma boa fama, aí tem que ter uma musiquinha pra dar uma animada. E sim, você já viu que eu acabei morrendo, e ó, eu vou falar aqui uma coisa sem medo de ser feliz. Esse jogo é tão ruim de jogar que eu passei pras próximas fases através dos passwords, porque a ideia é simplesmente demonstrar o jogo e não ficar aqui quebrando a minha cabeça, fazer um vídeo de 1 hora jogando
jogando essa porcaria aqui. Já tô adiantando, não gostei dessa porcaria aqui. E essa parte aqui do laboratório que eu fui fazer um teste, não tem som nenhum, não tem nada de som. É só os sons dos disparos ou quando eu tomo dano. Agora, tirando esses dois fatores, dos disparos do Tetsuo e também quando eu tomo dano, não tem som de nada. Então, ou seja, é como se você jogasse no mudo. E se o jogo tivesse pelo menos uma jogabilidade legal, assim, não é horrorosa, eu já joguei coisas piores, mas é um jogo tão chato. É um jogo que não tem muito a oferecer, sabe? A sensação que dá, sendo brutalmente honesto, é a mesma vibe dos filmes de jogos dos anos 90, que quando tinha um jogo que fazia muito sucesso, tipo Street Fighter, Super Mario, eles iam lá fazer um filme de qualquer jeito só porque o videogame faz sucesso. Aqui foi o contrário, né? O filme fez sucesso e tentaram fazer um jogo desse filme. E, né, a gente tá vendo aqui como é que ele é super divertido, como ele é super legal, super interessante. E assim, tem uma galera que é muito fã de Akira, não é meu caso, novamente, não é minha vibe, mas tem uma galera que é muito fã e eu nem sei se essa galera gosta desse jogo. Eu acho que é até uma ofensa, sendo brutalmente honesto. Mas é isso, a parte do laboratório é basicamente essa, que você vai ter que ficar andando, pegar algumas coisas pra poder avançar de fase. E eles conseguiram deixar uma parte que poderia ser muito bacana, uma parte que poderia ser genuinamente divertida de jogar, e uma parte incrivelmente chata. Eu fico até assustado, porque tem jogos educacionais que conseguem ser mais interativos, conseguem ter mais ação do que o jogo do Akira. E assim, a história já tá lá, você consegue fazer muita coisa. Ou então, se você não quiser lidar com a história de Akira e sim criar alguma coisa parecida, você pode também. Agora não, agora fizeram um jogo mais chato possível de uma coisa que tinha potencial pra ter um jogo incrível. Porque vou ser brutalmente sincero, mesmo eu sendo não muito fã de Akira, eu acho que se tivesse numa mão de uma empresa competente, tipo uma SEGA da vida, iria sair uma coisa muito melhor do que foi essa daqui. E olha, sim, eu já pulei pra última fase, eu não fui avançando, porque pelo amor de Deus, falando assim, mostrando assim, nossa, parece que eu tô exagerando, parece que eu tô fazendo tempestade de copo d'água, mas não, esse jogo aqui realmente ele é chato de jogar. E eu quero fazer a questão de mostrar a chatice desse jogo aí pra você, tá? E sim, essa daí é a última fase, tem esse monstro aí que fica soltando um monte de larva e tal. Ah, eu não assisti Akira, então não sei nada das coisas não. Mas fui tentar ver como é que é e, vou ser bem sincero, ela é tão confusa quanto as outras fases. Aliás, ela é um pouquinhozinho mais interessante, porque pelo menos a gente tem que destruir essa coisa aí. É um pouquinhozinho. Não é muita coisa não, porque como você tá vendo aí nos testes, é uma coisa mais parada, uma coisa mais pesada de jogar. Assim, eu fui tentando pra ver como é que é, mas sabe a sensação de quando você fica cansado? Eu acho que assim, eu entendo ficar cansado quando a gente tá trabalhando, quando a gente tá, sei lá, editando vídeo, fazendo alguma outra coisa. Agora, você se sentir cansado ao jogar um videogame é porque o videogame fracassou miseravelmente a parte mais importante, que no caso seria a diversão. Porque assim, os jogos foram feitos pra divertir. Porque se não fosse feito pra divertir, a gente é, sei lá, o nosso lazer é ser mexer no Excel e não jogar um jogo, sei lá, de Mega Drive, PlayStation, Xbox, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Então assim, se o jogo fracassa nesse nível, né, é sinal que o negócio não é muito bom. Então sim, eu tô batendo na tecla, eu sei que normalmente eu gosto de fazer considerações finais no final do vídeo, mas é sério, eu realmente quero passar essa sensação, que é um jogo pesado, chato, lento e tudo mais. E olha só que eu já fiz vídeo do Lemmings. Só que o vídeo do Lemmings, por exemplo, tinha coisa que incentivava o seu pensamento. Você tinha que montar uma estratégia pra salvar todo mundo, ou pelo menos quase todo mundo. E olha só pra você ver, o jogo é tão chato que eu tô conversando sobre outros vídeos do canal, porque, honestamente, não tenho muito o que falar sobre esse jogo. Esse jogo do Akira vale muito mais por conta do fator de curiosidade. Ah, nossa, a galera gosta de Akira, tem um jogo de Akira, vamos mostrar, vamos ver se é bom. E no fim do dia, é essa pataquada aí, cara. Pode ser que tenha algum jogo de Akira que seja decente? Pode, afinal de contas eu não vi se tem todos os jogos e tal. Mas pelo menos esse daí, lançado para o Amiga CD32, esse é triste. E o que mais me ferra da cabeça, aí eu vou novamente voltar na tecla das músicas, é que esse é um jogo de CD, tipo PlayStation 1, Sega CD, aquelas coisas. E quando tinha um jogo lançado em CD, as empresas colocavam introduções animadas ou introduções feitas em 3D, colocava músicas de alta qualidade e aqui não aproveitou nada. Eu tô falando, e esse é o único áudio da gameplay, eu não tive nenhum bug, eu não tive nenhum problema. O jogo não tem áudio nenhum. É isso. Eu acho que é isso tudo que eu tenho pra falar sobre o Akira. E bom, esse aqui foi o vídeo comentando sobre o Akira, lançado para o Amiga CD32. E sendo brutalmente sincero aqui com você, eu acho que não vale nem um pouquinho o seu tempo, nem pra curiosidade. A menos que você, sei lá, você tá completamente sem nada pra fazer. Mas eu acho que até limpar o banheiro é mais interessante. Então, passe longe dessa porcaria aqui. Porque esse jogo aqui, ele passa muito uma vibe de alguém que não é carismático, mas que quer seguir o hype, sabe? Embora o Akira já tenha sido lançado em 88, mas enfim. Me parece muito essa vibe de alguém que não tem carisma, que tenta
tanto assim que o hype, mas fracassa miseravelmente, entende? Essa daí é a vibe que esse jogo me passa. E assim, e olha que eu já testei muita coisa parada, muita coisa que não tem som, muita coisa que não tem nada. Novamente, tem um Lemmings, que é um jogo bem simples, que é um jogo bem devagar, mas é um jogo de puzzle, então eu entendo ele ter esse ritmo, é até bom, inclusive. Mas esse daqui não tem nada, tudo é mal feito, não tem música, não tem absolutamente nada. E olha que eu nem quero ser esse papel de analista de jogos, eu não gosto porque parece que é uma coisa muito mais séria do que realmente é. Então assim, passe longe dessa bomba, tá? Então assim, se contenta com esse vídeo, não vai atrás, beleza? E é isso. Mas eu gostaria de saber também qual que é a sua opinião, o que que você achou desse jogo, da apresentação que seja. Se você é fã de Akira, deixa aí nos comentários. Eu sei que eu deixei bem claro que não é muito minha vibe, que não é muito meu interesse, mas é a vida, né? A gente não se interessa por tudo que é popular ou com tudo que fez sucesso. Do mesmo jeito que tem coisas que eu interesso, não são lá do seu agrado também. Então deixa o seu comentário aqui, vai ser de extrema importância. Além disso, caso você possa ajudar, escaneie o QR Code vermelho que está no canto superior esquerdo da sua tela. Qualquer gorjeta vai ser de muita ajuda. E também dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, que tem o link do meu servidor do Discord. E entrando lá, você pode falar comigo. No mais, eu espero que você fique bem, se cuide e nos vemos na próxima!